Começando mais um Giro NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já no início do vídeo vou agradecer de verdade a cada um que tá se inscrevendo, cada um que tá deixando o like de verdade. Se tá deixando o like e tá se inscrevendo pelos vídeos dos shorts que eu posto no YouTube, muito obrigado. Se você tá acompanhando o conteúdo no canal, os vídeos, cara, muito obrigado mesmo, tá dando like, tá se inscrevendo de verdade. Se tiver alguma crítica construtiva, fique à vontade pra falar, porque a intenção aqui é fazer o melhor conteúdo pra vocês. E já não se esqueça então, se você não é inscrito, se inscreva, se não deu like, dê o like se você gostar do vídeo, para que mais pessoas tenham acesso às melhores notícias do melhor basquete do mundo. Vamos então já mais sem nenhuma enrolação, primeiro para ele, Matas Buzelis, um jogador recém-draftado pelo Chicago Bulls, após a vitória por 146 a 115 contra o Los Angeles Lakers, deu uma declaração de certa maneira polêmica, não polêmica, mas talvez assim, chamativa, vamos falar dessa maneira. Algum tempo atrás, antes da trade deadline ela chegar ao fim, vamos falar dessa maneira, o Chicago Bulls ele tinha mencionado que não faria nenhum tipo de troca pelo Matas Buzelis. Qualquer um da equipe era negociável, menos ele. Eu até assim postei um vídeo desse uma reação no TikTok falando assim, caramba, quem que é esse cara? Tá ligado? Porque até o momento ele tava tendo assim atuações, assim, números bem pífios, vamos falar dessa maneira. Não é um novato que chegou, que nem um Victor Wembanyama, um Zion Williamson, um Lamelo, sabe? Nada disso. O cara chegou ali, pá, sabe? Foi draftado ali numa posição baixa no draft, etc. Mas ele era intocável. Eu falei assim, pô, mas quem que é esse cara, no final das contas? E o tempo foi passando e conforme o tempo tá passando, o Matas Buzelis ele tá começando a mostrar melhor o seu basquete. E aí nessa partida contra o Chicago Bulls, não, né? Na verdade, contra o Los Angeles Lakers, ele realmente mostrou um nível de capacidade muito bom, fazendo até o seu career high com 31 pontos na partida. E após a partida contra o Los Angeles Lakers, ele falou o seguinte, conforme o repórter Casey Johnson do Chicago Sports Network, ele disse o seguinte para o técnico Billy Donovan do Chicago Bulls, abre aspas para o Matas Buzelis. Eu falei com o Billy no início da campanha e eu quero ser levado ao limite. Além disso, quero ser o melhor jogador da história. É assim que eu penso. Ele faz um ótimo trabalho comigo e eu agradeço ao nosso treinador. Enfim, quando ele me tira por um erro, eu tento melhorar quando volto à quadra. Bem, então ele falou isso. Além disso, quero ser o melhor jogador da história. Claro, não acho errado ele ter esse tipo de pretensão. Até o momento, Matas Buzelis ele fez 69 partidas pelo Chicago Bulls, mas ele só virou titular nos últimos 20 jogos. Suas médias em 2024 e 2025 estão aumentando, né? Eram piores, mas atualmente são 7,7 pontos, 3,1 rebotes. E nos arremessos ele está tendo um aproveitamento de 33% das bolas de 3, um terço de aproveitamento, e 85% dos lances livres. Ou seja, vem evoluindo. Entretanto, tem um caminho bem grande para percorrer, sem contar outros aí que já estão na caminhada há um bom tempo. E aí a gente para pensar sobre essa questão de ser o melhor jogador da história, o caminho que você vai ter que percorrer, principalmente pela questão de nós termos o LeBron James hoje em dia jogando, né, cara? 40 anos de idade, mais de 40 mil pontos e jogando, fazendo médias de 27 pontos por jogo, etc. O cara é um monstro, tá entrando em todas as listas de top 10 ali da história da NBA e ainda assim, ele de certa maneira existe hoje ainda um grande público que acredita que ele não é o maior da história, tá ligado? Então assim, será que o Matas Buzelis vai conseguir? Só o futuro vai dizer. Entretanto, é o seguinte, vai ter que ralar muito pra ter esse título de melhor jogador da história. Boa sorte ao Matas Buzelis e se for, cara, vai trazer muito provavelmente Chicago de novo aos tempos áureos. Segunda notícia de hoje, pessoal, Jason Tatum. Rapaz, essa notícia aqui não é tão boa assim, mas o que acontece? Após a vitória do Boston Celtics contra o Sacramento Kings por 103 a 95, essa não foi a única notícia que chamou a atenção do público no final das contas. Jason Tatum, mais ou menos na metade do terceiro quarto, ao tentar, ao converter, na verdade, um chute de 3,
sendo marcado pelo Domantas Sabonis, ele, na hora de pousar, ele pousa em cima do pé do marcador dele e torce o tornozelo. Na hora do impacto, vamos falar assim, na hora da torção, ele leva a mão ao tornozelo e parece que sentiu bastante ali. Até o momento que eu verifiquei no site da ESPN, que ele faz atualizações ali diárias das lesões dos jogadores, realmente não existe nenhum tipo de atualização sobre o assunto ainda. Diz no próprio site da ESPN que é esperado que ele volte amanhã às quadras. Entretanto, da forma que ele caiu após a torção ter acontecido, não parece que é tão leve essa torção no tornozelo, para ser bem honesto, tá? Espero que não seja uma lesão grave, por exemplo, um rompimento de ligamento ou coisa do tipo, mas eu também não acho que vai ser tão simples assim dele já voltar amanhã às quadras. Tudo bem que o nível de tratamento, né, de tratamento, né, de lesões, etc., de um Boston Celtics deve ser assim, altíssimo, vamos falar dessa maneira. Entretanto, eu acho que já voltar amanhã às quadras eu acho um pouco complicado. Talvez aí mais pro final de semana com uma minutagem um pouco limitada, principalmente por aquela questão, o Boston Celtics não precisa forçar nada para conseguir se classificar. Então, às vezes é melhor você realmente deixar ali uma semaninha parado, o jogador para se recuperar 100%, né, para diminuir as dores, né, fazer o refortalecimento novamente, para daí ele voltar 100% para um playoff, porque a gente já tá aí batendo as portas dos playoffs, cara. Faltam aí 10 partidas, 9 partidas para os playoffs dessa temporada 24-25. E então, melhoras aí para o Jason Tatum. Por último, Anthony Davis, pessoal. O astro do Dallas Mavericks, ex-Los Angeles Lakers, já voltou às quadras, mano. E isso daí me pegou, assim, de uma maneira bem surpreendente no que tange ao positivo, de uma maneira positiva, porque após a lesão na sua estreia no Dallas Mavericks, foi dito que ele ficaria fora pelo resto da temporada. Aí, semana passada, se eu não me engano, até trouxe aqui no canal a informação de que ele estava voltando, estava tendo uma ótima recuperação e estava voltando para ter algum tipo de rotação na G-League, no time de segunda divisão Dallas Mavericks. E agora, já contra o Brooklyn Nets, o Anthony Davis voltou a jogar. E jogou bem, cara, vamos falar a verdade. Após 1 mês e 16 dias de ausência pela lesão na virilha, ele até teve uma minutagem alta na minha visão, tá? Pelo tanto de tempo que ele ficou parado. Ele jogou 27 minutos, a partida tem 48, mas assim, jogou bastante, cara. De 48 minutos jogar 27... é um pouco mais da metade. Teve 12 pontos, 6 rebotes e o melhor plus-minus da equipe na partida, com um plus-minus de mais 12. Entretanto, nem tudo são flores, como ele já voltou com uma certa restrição de minutagem, e obviamente ele não vai voltar a jogar todo o jogo ainda, porque eu acho que, de certa forma, mesmo ele se recuperando de uma maneira extraordinária, e parabéns ao Dallas Mavericks por ter recuperado o jogador, ainda assim ele vai com algumas limitações e ele não joga, foi mencionado que ele não vai jogar na partida contra o New York Knicks. Acredito que é até bem sábio dessa maneira para recuperação do jogador também, né? Ele joga uma partida, descansa outra, vai fazendo, né, o tratamento e etc. Então, boa sorte aí para a volta do Anthony Davis. A gente não quer que ele se lesione, porque a gente sabe que é um ótimo jogador. Entretanto, na carreira inteira dele, ele foi acometido por lesões que o afastaram muito tempo de quadra. Infelizmente, talvez ele não tenha tido uma carreira maior até do que ele já tem hoje por causa disso. Com a vitória, o Dallas Mavericks chegou à segunda vitória em sequência, entretanto está com um recorde bem ruim nas últimas 10 partidas, somente 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Bem, só que se o Anthony Davis ele estiver saudável, ele vai conseguir auxiliar muito. A equipe já está sem o Kyrie Irving, mas tendo o Anthony Davis ali no elenco, jogando ali seus 27 minutos, 30 minutinhos, cara, ele vai ajudar e muito a equipe da mesma forma que ele ajudou contra o Brooklyn Nets. Nesse momento, o Dallas Mavericks é o 11º colocado na Conferência Oeste. O problema é o seguinte, ele está atrás de Phoenix Suns e Sacramento Kings. Sacramento Kings não está num momento tão bom, entre aspas, né? Ele acabou de perder pro Boston Celtics, mas o problema principal hoje é o 10º colocado que está diretamente acima do Dallas Mavericks, que é o Phoenix Suns. E nesse momento o Phoenix Suns ele está numa sequência de 4 vitórias seguidas. Parece que a chave virou de uma forma extremamente boa assim para eles, né? 4 vitórias seguidas para uma equipe que teve uma temporada num geral bem abaixo. Então assim, vamos ver o que pode acontecer nessa final aí, nessa última perna, vamos dizer assim, para os jogos do play-in.
e para também as equipes do playoff. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima!